conclusão do nosso documentário, que ao ponto de vista do grupo foi um sucesso. Eu pessoalmente não posso comprovar que é uma experiência de vida enorme, todas as situações que a gente viveu, as histórias que a gente conheceu. Eu agradeço eternamente por essa experiência. Então, tem também a nossa página de complemento nossa da UFC também, a página no Facebook, que é facebook.com Amigão Santos. Em 23 de setembro de 1870, em um julgamento, George Graham West criou a famosa expressão: "O cão é o melhor amigo do homem". A amizade entre pessoas e cães, de acordo com alguns cientistas, vem desde a Idade das Pedras, há 18 mil anos, onde o homem e os lobos cinzentos criaram uma relação que favorecia ambos. E cada vez mais essa relação de amor e fidelidade tem se intensificado. Mas o que muitas pessoas não sabem é que eles podem ser mais do que apenas amigos. O contato com animais vai muito além da companhia que proporcionam. Um pequeno tempo diário dedicado a eles funciona como uma terapia para o ser humano. Conversar e brincar com animais pode diminuir o estresse, sem contar o carinho que eles são capazes de doar. Os animais são, além de grandes companheiros, parte importante da rotina de várias pessoas, tornando suas vidas mais alegres e saudáveis. Eu tenho cegueira adquirida há 20 anos. Faço acidente de trabalho, recebi alguns tiros na cabeça e houve ruptura do nervo óptico. E aí o que meus olhos veem não chegam ao cérebro e, consequentemente, sou cego. Eu nasci com uma deficiência física no meu braço esquerdo, no meu cotovelo, antebraço, mão. Nasci, na verdade, com 8 dedos e o braço atrofiado, a mão atrofiada. Quando eu era bebê, eu fiz uma biópsia e foi constatado que eu tenho distrofia muscular. Eu sempre gostei muito de animais. Quando na infância eu tive muitos cães, de várias raças, cores, e já cheguei a ter 6, 7 cães, e sempre gostei muito. E a minha infância, principalmente nas escolas e ambientes onde tinham crianças da minha idade e tal, era um pouco mais difícil a convivência, porque a criança é muito curiosa, ela não aceita nada que é diferente, ela aponta, ela fala, ela julga, na inocência, sem maldade, lógico, mas para criança também que tem a deficiência, acaba sendo um pouco mais difícil também. Com 16 anos eu fui numa feira em São Paulo, conheci o Marcos, que tem um canil. O Marcos falou assim para mim: passa no meu canil que eu vou te dar um cachorro. Eu não acreditei. Falei para minha mãe: não estou acreditando. O dono do canil me deu um filhote que parecia um ursinho de pelúcia. E ele trouxe um cão de 10 meses de idade. Aos 31 anos de idade eu sofri um acidente, e depois de cerca de 13, 14 anos usando a bengala, eu vim ter contato com um cão novamente, agora um cão com uma função de trabalho, um cão guia, que é esse meu amorzão aqui, o Jerry. Minha infância toda a gente sempre teve muito cachorro. Eles eram os meus melhores amigos, os que não me julgavam, os que estavam sempre do meu lado, sendo eu tendo um braço menor ou maior, eles não se importavam com isso, eles sempre eram amorosos comigo, sempre me davam toda a atenção, então acabavam sendo os meus amigos, eu conversava com eles, brincava com eles. Esse Golden que eu peguei, ele veio e pulou em mim, ele me escolheu. E eu resolvi pegar o cão de 10 meses, que era maior.
Eu levava ele para passear, todo mundo pedia para fazer carinho nele. Esse cachorro mudou muito na minha vida, porque agora eu consigo fazer amizades na cadeira de rodas, antes eu não fazia. Eu vivia no meu mundinho, dentro de casa. Quem usa cadeira de rodas acha que não vai fazer amizade. A interação, né, eu que usei a bengala por muitos anos, por 13 a 14 anos, a interação da sociedade é muito maior com o cão-guia, infinitamente maior. Com a bengala, as pessoas nos ajudam, nos tratam bem, mas são frias. Com o cão, por conta que todo mundo gosta de um cão, né? E aí vai falar, que lindo, e aí te aproxima das pessoas, e a gente precisa de ajuda. Com certeza, o carinho e a ligação que eu tive despertou interesse em muita gente, assim como no nosso canil. Era muito legal ter uma criança lá e chamava muita atenção, e com isso eu tive um assédio positivo, assim, a galera gostava de ver eu com os cachorros e tal. E aí me socializei mais, a galera da escola me conhecia como um menino que tinha o canil, com os cães, isso me ajudou muito. Infelizmente, com 9 anos de idade, meu cachorro ficou com câncer. Tivemos que levar para sacrificar. Chorei muito, sofri muito. Fiquei muito quieto, muito calado. Quase entrei em depressão. E o dono do canil falou, quando você quiser outro, você pode me ligar. Aí eu conversando com ele pelo Facebook, falei, estou preparado para outro. Falei para ele, escolhe um cachorro para mim, pode ser qualquer um. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, eu quero um cachorro que seja amigo. Ele escolheu um para mim, o nome dele é Hammer, me escolheu como dono dele. O Jerry, há tempos atrás, bem no começo do nosso relacionamento profissional, minha filha percebeu uma vez ele tremendo a cabeça, leves toques na cabeça, e eu fui ter uma conversa com a veterinária. E ela me falou que ele tinha um câncer raríssimo no pâncreas. Aí me propuseram o seguinte, falaram, olha, que tal, já que ele está com câncer, deixa ele aqui, a gente vai cuidar dele da melhor maneira e a gente dá um outro cão-guia, né? E eu em nenhum momento quis, eu falei, não tem como eu desligar a tomada do amor, não é assim, né? Enquanto ele estava bem, ele me servia, agora não, aí eu trouxe e ficou comigo, né? Fui levar na USP para monitorar, seguir o que eles falaram, que eu queria fazer o melhor por ele, né? Aí o doutor que me atendeu falou, ele comeu o quê? Ele falou, olha, eu acho que o seu cão não está com essa doença não. Eu falei, mas por quê? Porque a característica dessa patologia é estar com a glicemia sempre baixa. Sempre baixa, e está normal, está entre 90 e 100. E eu trabalho com a música, toco um instrumento onde muita gente podia dizer que eu nunca ia conseguir tocar, porque é um instrumento onde usam principalmente as mãos, né? Os pés também, mas principalmente as mãos. Eu toco bateria. Eu acho que se eu pudesse dizer o que me fez superar mesmo os meus limites, onde eu acabei descobrindo que eu não tinha, é tudo questão de adaptação, foram os bichinhos, os cachorros. Nós saímos todo dia aqui, de manhã, à tarde e à noite, para passear. Sou conhecido por causa desse cachorro, fiz mais amizades ainda por causa desse cachorro. Já pensou se eu tivesse trocado já por um cão-guia, aspas, sadio na época, e ele ficado lá, eu não ia ter vivido tudo isso, essas lágrimas, essas alegrias também, né? Gostaria que o Jerry durasse muitos anos, muitos anos. A gente sabe que o animal tem um tempo de vida, mas a interação, a relação com ele é muito íntima e é muito legal. Bom, o legal da convivência com eles, principalmente, acho que é eles não julgarem a gente, né? Independente da deficiência ou da pessoa, o bichinho tá lá sempre do seu lado.
E era a minha alegria. Eu podia ter a galera na escola me zoando, falando no meu braço, mas eu chegava em casa e tinha os bichinhos ali, me esperando para brincar comigo, ansiosos, ali para dar o amor deles para mim. Está comprovado, ter um animal em casa faz bem à saúde. Mas o convívio com animais teria mesmo efeito sobre o metabolismo das pessoas, a ponto de influir na saúde física e mental? Um estudo desenvolvido pelos pesquisadores John Odenhall e Susan Lerman, publicado em 2001, mostram que a interação entre cães e humanos deflagra, em ambos, alterações hormonais que afetam o nível de algumas substâncias, como, por exemplo, a endorfina. A liberação dessas substâncias diminui no organismo a ação do cortisol, o hormônio do estresse, relaxando o ser humano, colaborando com seu bem-estar, controlando a pressão sanguínea e melhorando seu sono. Com base nesses dados, várias instituições de terapia animal foram criadas, realizando visitas em hospitais, asilos e orfanatos. Na Baixada Santista, existe a Cão Amor Pet Terapia, uma ONG que adotou essa ideia. A ideia do Cão Amor surgiu durante o período de internação do meu pai e como a gente é apaixonado por cachorro, eu sabia que se ele recebesse a visita de um cão, com certeza isso ia fazer bem para o tratamento dele no período que ele estava no hospital. Então, só que naquela época não era possível um cão ir visitar o dono, né? Só podia ser feito através de um projeto de pet terapia. No hospital que ele estava não tinha nenhum projeto de pet terapia, e então eu fui estudar um pouco sobre a pet terapia em São Paulo, reuni alguns amigos, né, que hoje fazem parte do projeto, e aí nós criamos o Cão Amor. Para um cão fazer parte do projeto, ele precisa estar saudável, tendo esquema de vacinação e vermifugação em dia, não deve ter nenhuma lesão, doença pré-existente ou infecto-contagiosa. Tendo todos esses quesitos em mente, a gente pode assegurar que a atividade assistida com animais ela é totalmente segura, tendo um supervisor durante cada visitação. Eu sou adestrador de cães, trabalho com o Guarda Civil de Praia Grande, foi lá que eu aprendi a trabalhar com cães há 8 anos atrás, comecei a trabalhar com cães, e a Dani, no começo do projeto, me chamou para fazer parte, eu fiquei feliz dela ter lembrado de mim, e nós estamos aí até hoje. Teve o período de adequar o projeto dentro das normas do hospital, é uma coisa bem trabalhosa, mas graças a Deus nós conseguimos e hoje o projeto atende várias instituições. O resultado da pet terapia é melhorar a qualidade de vida do paciente durante o período de internação. Em algumas instituições, não só no período de internação, mas durante o tratamento de físio, de fono, ele melhora a autoestima do paciente, a confiança e a vontade de viver. Ele aumenta a imunidade, ele aumenta o nível de endorfina no corpo. Então isso é um benefício psicológico, né, e também físico. Então todos os pacientes que recebem uma visita de um cão, eles têm essa evolução no quadro clínico e psicológico. A minha parte no projeto é estar avaliando os cães para ver o comportamento dele, o caráter, se ele tem a qualificação necessária para poder fazer visita no hospital, para ser agradável para o cão estar no meio das pessoas ali, para ser agradável para as pessoas também ter o cão. Então, o cão tem umas características necessárias para fazer parte do projeto. Quando nós fazemos a avaliação, nós tentamos promover situações que venham criar um ambiente parecido com o que acontece num lugar onde tem bastante criança, ou no hospital. Então, a gente mexe no rabo do bicho, para ver como ele reage, se ele vai morder, se ele vai rosnar, mexe na orelha. Criança gosta muito de abraçar o cão, então nós criamos todo esse comportamento, tocar no cão, para ver como ele reage. O cão reagindo, rosnando, mordendo, coisa desse tipo, a gente separa ele, deixa ele em stand-by, para fazer uma socialização, para avaliar em outro momento ele, mas apresentou esse comportamento, já não pode fazer visita no hospital. Um fator
que é difícil da gente não poder observar é a forma com que os cães terapeutas e seus voluntários são recebidos, sempre de forma afetuosa e muito receptiva. Muitas vezes eles gostam tanto da visita que eles não querem que a gente vá embora. Fora que eles sempre cobram quando a gente vai voltar. Só que a gente sempre espera voltar e que ele tenha tido alta, com certeza. Hoje o Cão Amor visita orfanatos, asilos, hospitais, clínicas de reabilitação de crianças com paralisia cerebral e autismo, e também a Casa Ronald McDonald, que é uma casa que hospeda crianças durante o período de tratamento de câncer. O Cão Amor é um projeto 100% voluntariado, né? Então, tanto nós voluntários somos beneficiados quanto os pacientes. Muitas vezes a gente pensa que vai numa instituição para ajudar, para levar amor e na maioria das vezes nós saímos de lá com uma recompensa maior, né? De ver um paciente feliz, de ver uma criança sorrindo, mesmo num tratamento penoso como a quimioterapia, a luta contra o câncer. Então, aliviar o sofrimento das pessoas produz em nós uma felicidade que não tem tamanho. Então, não só são beneficiados os pacientes, mas com certeza nós voluntários e os cães também, porque eles vão para uma instituição e recebem carinho e amor. Então, todos os envolvidos são beneficiados pelo projeto, com certeza. O contato com o animal proporciona um ambiente agradável e pode melhorar a qualidade de vida de ambos. Os benefícios nas terapias para os pacientes são de total importância para o estado físico, mental, social e emocional. Posso dizer que meus olhos têm 4 patas. Você não precisa ser só um deficiente físico, mental ou visual, seja lá como for, para sentir esse amor do cachorro. Tem uma frase que eu gosto de um cantor, ele fala: nessa vida só se vive uma vez, e do jeito que eu vivo, uma vez é o suficiente. O único amigo absolutamente desinteressado que um homem pode ter neste mundo egoísta, aquele que nunca o abandona e que jamais se mostra ingrato ou traiçoeiro, é o seu cão. Quando as riquezas tornam asas e a reputação se desfaz, é tão constante no seu amor como o sol, no seu caminho através dos céus. Só
Você quer falar alguma coisa? Boa noite, gente. Primeiramente, quero cumprimentá-los pela iniciativa de vocês e pelo resultado que vocês alcançaram. Mas a pergunta que eu quero fazer é: o que motivou vocês a seguirem esse caminho, a irem em busca desse fruto? Assim, antes da gente começar a pensar no que a gente fazer acontecer, começou a sair diversas notícias em mídias sociais, jornais, de cachorros que estavam sendo abandonados. No caso, foi até cachorra-vida, pitbull, que foi maltratada. Aí a gente falou assim: vamos fazer sobre cachorro. Aí a primeira ideia foi assim: vamos fazer sobre adoção. Aí a gente conversou com a professora, ela falou que a adoção era uma coisa assim, que era importante, mas que assim, muita gente fazia. Então a gente tentou buscar outro lado, até no Facebook também. A gente conheceu a ONG, que é a World Terapia, entrou em contato e falou: é isso que a gente quer. A gente já conhecia pessoas, o professor Sobrinho ajudou a gente a achar o CIO, colaborou completamente com o projeto, de cara de cabeça. Mais uma pergunta. O porquê de vocês escolherem o documentário como forma de comunicação para esse trabalho? Eu acho que a gente vai relatar experiência de vida no documentário, acho que fica uma coisa mais pessoal, a gente mostrando o que acontece, fatos reais, não fica aquela coisa fictícia, sabe? Foi coisas reais que mostraram a gente. Acho que o documentário é a melhor forma de relatar isso, os fatos. Obrigado. Boa noite, parabéns pelo trabalho. A minha pergunta se refere à questão da produção do documentário. As imagens do atendimento dos cachorros foram feitas pelo grupo, correto? E por que vocês escolheram fazer as entrevistas tanto da fundadora da ONG como do adestrador num sofá e não exatamente nos locais onde houve o atendimento às crianças e aos adultos? Por que essa diferenciação de local? Também foi uma questão de tempo para eles, assim. A visita, você tem um tempo que você pode ficar com os cachorros dentro do carro, com as crianças, você não pode ficar estendendo muito tempo. E a visita, assim, as pessoas ficam histéricas com os cachorros, então eles ficam o tempo inteiro cuidando do cachorro, cuidando da criança. Não foi viável fazer esse local, então nós lidamos depois com calma, na casa deles e fizemos uma entrevista. O adestrador não está presente nas visitas e naquele dia até a veterinária não pôde estar presente. Então nós fizemos outros dias mais calma, teria que repetir. E o áudio também, que são lugares que a gente tem que ficar fechando, tomar cuidado, com tudo, a gente escolheu fazer depois com calma, uma visita no outro dia. E se me permite uma segunda pergunta, vocês levaram em consideração a possibilidade de entrevistar ou pacientes, ou médicos, ou gente das instituições que são atendidas pelo projeto? E se não cogitaram, ou se cogitaram, por que não aparecem no documentário? Assim, a gente não chegou a pensar em entrevistar o pessoal da ONG na hora da visita. Eu acho que por se tratar de criança deve ser uma coisa mais rigorosa. A imagem da criança, acho que ela não tem direito sobre a sua própria imagem, senão de idade. Eu não estou, obviamente, eu não estou pedindo para vocês entrevistarem crianças, né? Eu estou me referindo a, por exemplo, médicos, o vídeo fala em orfanatos e casas de repouso, etc. As pessoas que abrem suas portas para que a organização entre com os cachorros. No caso, naquele dia da entrevista, não tinha um médico ali para supervisionar, assim, já tinha, mas nenhum médico por perto. Foi o pessoal da ONG, a gente fez o trabalho, fez as filmagens, fizeram a visita, a terapia, não tinha um médico para conversar ali. Se não me engano, fiz a eleição, então estava mais vazio. Foi muito difícil conseguir entrar no lugar, a gente poder entrar para filmar, que era uma coisa muito mais
corajosa. A gente tentou ir para o hospital para filmar filme, a gente queria, a nossa ideia inicial era no hospital, mas a gente não estava conseguindo direitos de imagem para entrar lá. Aquela conseguia uma casa onde as pessoas ficam hospedadas para o tratamento do câncer. Tudo isso foi mais dificuldade, graças a alguns pais e as crianças. E também, então, porque a gente estava meio dividido com o tempo do documentário, não podia entender muito. Ficaria legal, eu acho que é muito legal, porque eles têm uma experiência muito boa para contar, tanto os médicos quanto os pacientes mais velhos, só que a gente só conseguiu, até então, com o documentário para a instituição das crianças. Aí a gente ficou com um pouquinho de entrar em contato com os médicos. Eu vou fazer uma só pergunta, tá, Márcia? Qual o critério para escolher a locução? Você tem a sinceridade? Olha, então vai ter gostado. Não, mentira. A gente estava conversando com o Edson sobre a produção do trabalho, que a gente tinha uma voz para falar. E surgiu a voz do Ari. Aí a gente conversou com ele falou, top, bem legal, quer participar, chamar nosso novo. A gente fez o teste no estúdio e falou, casou, porque foi uma voz suave. Era o que eu queria perguntar. Qual foi o que vocês queriam com a voz, com essa voz, né? Era isso. Eu também vou agradecer aos professores, a gente casou ele como quem ensina a aula para eles também. A voz dele é muito boa, ele dá aula para a gente com entonações de voz, ele ensinou que cada coisa que quer passar tem que ter uma entonação, e já deixou direto para ele, quando as pessoas estão falando no documentário, e ele sabe que ele está com isso, ele ensina para a gente que precisa disso. O que a gente tem que fazer? Eu já pensava primeiramente numa mulher, uma ação ser feminina, mas como a gente tem contato com os professores, a gente estava habituado àquela voz que a gente falou com ele, e falou, eu vou fazer entonação aqui que é mais dramática, até mais também, ele ensinou também pra gente mais como narrava lá, para ficar com direitinho. Quem escreveu? Segunda pergunta. Quem é o texto? O que ele fala? Ele fala, ele fala uma narração inteira, ele fala sobre a narração das pesquisas que eu escrevi, juntando várias datas pesquisando, que está contando no meu relatório, eu li o texto no começo, no final é a citação, no começo do comentário a gente põe sobre o filme, a citação daquele advogado, que tem no começo do filme, é a citação dele. Tá bom. Bom, para mim sobrou perguntar sobre o áudio. Vocês captaram depoimentos em vários ambientes diferentes, né? Então a gente trabalha, tem ambiente com mais eco, com menos eco. Como é que foi o trabalho de vocês na captação de som? Para eu poder entender se vocês foram vítimas dos ambientes ou se vocês não planejaram bem essa captação. A gente foi feliz e infeliz com o áudio. Com a própria ONG, a gente fez filmagem com o microfone Sony, e durante a gravação a pilha acabou, e por nossa felicidade, só foi isso depois na pós-produção, depois do senhor, e aí a gente falou que vamos continuar com o convencional, que é o microfone colocado diretamente na câmera, que até então todas as entrevistas tinham dado certo com aquele microfone, o áudio já saiu bom, então a gente optou por esse áudio. Dá para dizer que vocês tinham ali, em termos de equipamento, não, uma pergunta, em termos de equipamento, cerca de 10 mil reais, né? E uma pilha deixou vocês na mão, é isso? Aprenderam? Aprendemos. Boa noite, gente. Boa noite, plateia. Nós vamos agora passar para a parte das avaliações e as observações sobre a apresentação dos DFCs. Eu vou falar sobre o primeiro grupo que se apresentou, que é o Amicão. Bem, primeiro, uma observação muito importante, e que isso é uma observação que sirva para todos os que estão presentes e que irão participar das próximas bancas, seja nesse ano ainda, seja no próximo ano. Apresentação é apresentação. Então é muito importante que vocês façam a produção, expliquem para
qual é o objetivo do trabalho, do que se trata o trabalho e por que vocês fizeram ele. A questão que também foi colocada aqui por uma das que vocês não fizeram, né? Por isso que eu estou fazendo a observação que todos deverão fazer isso. Então, a não realização disso implica numa observação e numa penalidade. Outra questão importante é a necessidade, já que o trabalho de vocês tem uma importância social, é um tema bastante relevante e esse é um trabalho acadêmico. Portanto, seria importante que houvesse uma opinião mais científica, que pudesse avalizar a importância do trabalho que vocês relataram, né, que vocês documentaram, sob o ponto de vista científico. Descendo mais sobre o aspecto técnico do vídeo, né? Vocês tiveram a preocupação de comprar um fundo, alocação, etc. Entretanto, há uma coincidência das pessoas que foram entrevistadas sobre o mesmo fundo. Isso cria a sensação de que não mudou o local ou que é a mesma pessoa que estaria, se não tivesse mudado a pessoa, pensaríamos que seria a continuação da primeira pessoa falando. Então é importante, até para o espectador sentir uma certa fluidez na entrevista, que haja, na medida que vocês mudam o entrevistado, mudem o fundo também. Uma questão já mais na edição final, os inserts um pouco irregulares, então isso dá uma sensação meio de uma coisa meio perdida. Então uma preocupação maior quando fazerem os inserts para que eles sejam uma coisa mais que flua com mais facilidade. A escolha da locução. Eu sei que há uma afinidade muito grande com o professor ali, ele tem esse desprendimento, porém, para a finalidade que vocês estavam pretendendo, essa locução não deu a suavidade que vocês tanto buscavam, tá certo? Então, uma seleção mais criteriosa na hora de vocês fazerem a escolha da locução. Uma certa falta, notamos uma falta da direção de arte, né? E esses seriam os pontos negativos importantes a serem destacados. Por outro lado, os pontos positivos, em primeiro lugar, o tema escolhido, né? Pela importância, pela relevância social desse tema e, principalmente, porque é um tema que abrange muitas pessoas, né? Quer dizer, além da relevância social hoje, pela questão do abandono dos animais, etc., a relevância social sobre o público que ele atinge e como vocês abordaram, vocês conseguiram mostrar isso com muita clareza. Faço uma observação importante sobre a preocupação que vocês tiveram, seja no enquadramento, na direção de fotografia e principalmente no som, que é uma das nossas grandes dificuldades que vocês solucionaram. A captação do áudio, falou, como diz a professora Márcia, o documentário precisa ser ouvido, dá para se entender as entrevistas que vocês fizeram. Em síntese, essas seriam as observações que seriam importantes a serem relatadas e, por último, quero cumprimentá-los pelo sucesso que vocês obtiveram.